Pessoal, hoje eu estou aqui na companhia desse casal super agradável, que tem muita história para contar. Dr. Pedro Márcio Braille, engenheiro sanitarista, trabalhou lá nos primórdios da gestão ambiental do Estado do Rio, no Instituto de Engenharia Sanitária, com a doutora Vitória Braille, que também é contemporânea do Instituto de Engenharia Sanitária, e que depois deu origem, vamos dizer assim, à FEEMA, que depois mais tarde virou INEA, enfim. Então, para contar um pouquinho dessa história, desse trabalho que nós estamos fazendo de resgate da história da gestão ambiental pública, o nosso programa e nosso projeto Ambiente em Equilíbrio hoje está aqui no Jardim Oceânico, nesse lugar aqui bem agradável, na companhia desse casal super simpático, doutora Vitória Braille, doutor Pedro Márcio Braille, para contar um pouquinho da história, que é uma história que é importante, a gente vem sempre dizendo, é importante para quem hoje está na gestão ambiental pública, entender como que foram as dificuldades daquela época, lá desde os anos 60, e como nós chegamos até aqui. Então, obrigado pela audiência aí, e vamos ouvir um pouquinho o que esse casal tem para dizer para nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Marcos por essa ideia de criar esse programa. Eu fui criada debaixo de um pé de café, porque meu pai, imigrante italiano, veio trabalhar na lavoura de café. E a minha mãe, além de fazer as atividades domésticas, ia também ajudar meu pai, colocava as crianças num balaio e ia ajudar meu pai na colheita do café. Não sei se isso teve uma influência na minha vida profissional, porque despertou em mim uma curiosidade grande pelos fenômenos da natureza. Também o que me chamou a atenção quando cheguei aqui foi o meu colarinho ficar preto e o nariz também ficar preto, porque lá no interior não acontecia isso. Bom, quando eu me formei em 1962, o desenvolvimento industrial era bom e havia várias propostas de emprego. As indústrias iam na faculdade buscar os formandos, mas nada me atraiu, nem mesmo a Petrobras, que me convidou para trabalhar no centro de pesquisas, porque na minha cabeça eu estava aquele negócio de natureza. Foi aí, então, por sorte, nesse ano de 1962, que o governador Carlos Lacerda teve a ideia de criar o primeiro órgão ambiental do país, que era o Instituto de Engenharia Sanitária. Esse órgão teve o comando também de um homem de muita visão, o secretário de obras na época, que era o engenheiro Enaldo Cravo Peixoto. É interessante estar pensando aqui por que eu fui mexer com o meio ambiente. É uma tendência que a gente já nasce. Eu, quando fui estudar engenharia, fiquei na dúvida entre engenharia e medicina. Então fui estudar o meio ambiente porque mexe com as duas coisas. Eu formei em Belo Horizonte, depois ganhei uma bolsa de estudos em engenharia sanitária em Johns Hopkins, nos Estados Unidos, tirei o Master of Science e vim trabalhar na Venezuela. Estava em Resende e o Carlos Lacerda foi a Resende. E ele falou que ia fazer foi apresentado a ele falou que ia fazer um concurso no Rio de Janeiro para trabalhar no Instituto de Engenharia Sanitária. Foi que eu vim saber que ia ter esse Instituto de Engenharia Sanitária, vinha no Rio, fiz o concurso e passei e fiquei trabalhando no Instituto de Engenharia Sanitária. Bom, logo depois, como eu já tinha trabalhado com despejos industriais nos Estados Unidos, me puseram para cuidar de desenvolver aqui os serviços de despejos industriais.
Na época não se falava em meio ambiente, só poluição. Aliás, na faculdade, nunca ouvi falar a palavra poluição. Esse termo só veio aparecer em 1962, a palavra poluição. Então, isso atraiu outros colegas também da faculdade, como a Maria Regina Monteiro de Barros, e João Tobi Benoriel, Castelo Branco, Fernando Barros. Foram colegas meus que também vieram trabalhar no Instituto de Engenharia Sanitária. Então, o que representou esse início? Esse início teve como base a SEDAI, a antiga SEDAI, que agora eu nem me lembro o nome na época, porque ele trouxe vários profissionais da área de água e esgoto. Então, o Instituto de Engenharia Sanitária foi implantado num elevatório de esgoto da antiga SEDAI, ali na Glória, bem de frente ao Outeiro da Glória, e que hoje ali é a CEAERG, né, a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos. Então, ali tinha uma parte de escritório e um laboratório, ligado mais a esgotos. Então, um dos primeiros trabalhos nossos foi o estudo das correntes para definição aqui do lançamento submarino, aqui do emissário submarino aqui de Ipanema. E também tinha um outro laboratório de águas na Tijuca. Lá eu trabalhei com a questão de fluoretação das águas. Mas ajudou muito esse início um projeto de cooperação com a Organização Mundial da Saúde, que forneceu bolsas de estudos e consultores, até doação de equipamentos também. Então, vários colegas e eu, inclusive, fomos treinados nos Estados Unidos. Alguns fizeram mestrado, eu preferi fazer estágios, porque o meu interesse, o meu objetivo era começar um programa de controle de poluição do ar, porque especialistas em água e esgoto, existiam vários que vieram da SEDAI, mas a poluição do ar naquela época não tinha nenhum técnico aqui no Rio de Janeiro. Naquela época, em 1965, ainda não existia o EPA americano. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer, já que nós estamos apresentando aqui como casal, que nós representamos nessa história do meio ambiente o primeiro casamento ecológico do Brasil. Nós nos conhecemos no Instituto de Engenharia Sanitária, que precedeu a FEMA, e casamos em 1966. Quer dizer, vários outros casamentos foram feitos nessa área de meio ambiente, mas nós fomos o primeiro. Eu não pensava em me casar. Minha irmã tinha casado, era infeliz, eu não pensava. Mas quando eu vi a Vitorinha tão bonita, você não imagina como essa moça é bonita. Então, olha, lá no laboratório, ela estava no laboratório e eu já estava lá, chefe dos despejos industriais. Eu toda hora ia lá no laboratório para vê-la.